Fala prevencionista, tudo bem? Hoje vamos falar da NR11, do anexo 1, o Regulamento Técnico de Procedimentos para Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapa de Rochas Ornamentais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa seu like, curta, comenta e compartilha para mais um profissional da área de segurança do trabalho. Bem-vindo ao canal TST Versátil. Meus amigos, nesse regulamento técnico, nós vamos conhecer os princípios gerais e suas definições para os procedimentos para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. Vamos lá. Esse regulamento define princípios fundamentais e medidas de proteção para preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Estabelece, mais uma vez, veja esse nome, requisitos mínimos para prevenção de acidentes e doenças do trabalho no comércio e na indústria de beneficiamento, transformação, movimentação, manuseio e armazenamento de chapas de rochas ornamentais, sem prejuízo observando o disposto das demais normas regulamentadoras. Então veja bem, pessoal, esse regulamento ele vai estabelecer requisitos mínimos a serem aplicados para essa atividade em específico. Assim como outras normas regulamentadoras, sempre vai definir um mínimo. O que isso significa? Que não só o que está prescrito, escrito nesta norma regulamentadora deve ser seguido, mas também pode buscar em decretos, pode buscar em NBRs, pode buscar em outras normas que sejam complementares a essa atividade. Okay? Item 1.2 desse regulamento técnico. Os equipamentos devem ser calculados e construídos de maneira que ofereça as necessárias garantias de resistência e segurança, conservado em perfeito estado de condições. Veja bem, deve ser o quê? Calculados e construídos. E esses equipamentos, pessoal, deve ser indicado em lugar visível sua identificação de carga máxima de trabalho. Que equipamentos são esses, pessoal? O guindalto, o guindaste, aquilo que você for movimentar. Não só existem outros equipamentos, né? Esse aqui é só um exemplo. Tem que ter, pessoal. Tem que ter treinamento específico, a carga máxima. Imagina um novato, vai no primeiro dia de trabalho, a carga máxima do equipamento Y é de 10.000 toneladas. Mas aí ele quer botar 20. Não recebeu treinamento específico e não está identificado no equipamento a carga máxima de trabalho permitida, pessoal. Então isso é norma regulamentadora. Veja só aqui, ó, NR12 sendo citado dentro da norma. Por quê? Porque o manual de instrução deve atender os requisitos da NR12. Máquinas e equipamentos. Essas máquinas e equipamentos devem passar por inspeção de forma periódica, que deve ser emitido relatório de inspeção anualmente, elaborado com profissional habilitado, ART, responsabilidade de anotação técnica, deve ser recolhida para a comprovação desse documento. Essas inspeções rotineiras devem ser realizadas por profissional capacitado ou qualificado. Veja só, um profissional legalmente habilitado, ele vai fazer a inspeção anual. E os profissionais capacitado ou qualificado, um técnico de segurança, um tecnólogo, etc., eles vão fazer as inspeções rotineiras, ok? E essas inspeções devem ser mantidas em um caderno ou meio eletrônico, a maneira que a empresa preferir, vai ser mantida essa situação, ok? Vai falar dos carros porta-bloco, deve possuir no mínimo 2 guias para evitar o deslocamento de sua lateral em L, deve instalar a posição lateral L ou fueiro no porta-blocos, prevendo a retirada do sistema de sustentação de equipamento de elevação. Então, esse procedimento técnico, pessoal, é muito importante especificamente para essa atividade. Por quê? Vai garantir os requisitos mínimos de segurança e saúde. Nenhum trabalho deve ser executado com a pessoa entre as chapas, de maneira nenhuma. Item 2.2.2 desse procedimento técnico. Infelizmente, as pessoas, por não conhecer talvez o risco da atividade, por não estar engajada com a atividade,
por achar que nunca vai acontecer com ela, acabam trabalhando entre duas chapas, entre duas madeiras, entre dois blocos, etc. Alguns exemplos para nós entendermos melhor. A operação do carro transportador e do carro porta-bloco deve ser realizada por no mínimo 2 pessoas capacitadas conforme item 5 desse anexo. Vamos ver qual é esse item 5 desse anexo, pessoal. Item 2, 4, olha aqui, olha. 5. Capacitação para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. Pessoal, o colaborador deve receber a capacitação por parte do empregador para movimentação, armazenagem e manuseio. Acabou, pessoal. O item claro tem que ter capacitação. Isso deve ser após a admissão do trabalhador, dentro dos horários normais de trabalho. Deve ser custeado integralmente pelo empregador. Exemplo, eu fui contratado hoje. Então, hoje ou amanhã, eu devo realizar esse treinamento a fim de, quando eu for trabalhar, eu esteja capacitado para fazer essa movimentação, armazenagem e transporte dessas rochas ornamentais. Essa capacitação deve ser, pessoal, o mais simples possível. A sua linguagem, a sua abordagem, a sua metodologia deve ser de fácil acesso para que qualquer pessoa, ao ouvir, ao presenciar, ao estar nesse curso, nessa capacitação, deva entender e compreender a mensagem dessa capacitação. Deve ter aulas teóricas, deve ser limitadas a 40 participantes por turma. Deve ter aulas práticas, deve ser limitadas a 8 participantes por cada instrutor. Certificado concedido a participante que cumprir a carga horária total. Esse certificado vai conter o nome do colaborador, conteúdo programático, carga horária, data, nome, informação do profissional, do instrutor que fez a assinatura do responsável pela organização do curso. E esse certificado vai ser entregue ao colaborador mediante recibo, arquivando-se uma cópia na empresa para fim de fiscalização. Ok? Os programas de capacitação. Programas de capacitação. O módulo 1 vai falar sobre saúde, segurança e higiene do trabalho, com carga horária de 16 horas, conceitos, tipo de acidente, CAT, causas, consequências, acidentes com movimentação, manuseio e armazenagem das chapas, riscos ambientais, químicos, biológicos e ergonômicos, riscos de acidente, metodologia de análise de risco e etc. Além disso, você vai ter mais 4 horas do estudo do conteúdo do anexo 1 dessa norma. Por quê? Para você compreender, para você ter o conhecimento básico, para você assimilar o conteúdo da legislação de segurança e saúde sobre rochas ornamentais. Então, você vai falar de carro porta, você vai aprender de carro porta-blocos, fueiros, tipo L, carro transportador, cavalete, ventosa, cinta, vigia, garra, pinça, etc. E aqui, no módulo 3, mais 16 horas, no mínimo 8 horas de prática, ok? E isso, pessoal, isso deve ser custeado por quem? Pela empresa. Então, durante essas atividades de retirada de chapas, sentada do tear, deve ser tomadas providências que impeçam o quadro inferior porta-lâminas do tear caia sobre os trabalhadores. As bancadas de trabalho sobre os quais são depositadas chapas inteiras ou fracionadas devem possuir resistência e estabilidade para suportar as cargas manuseadas. E aqui, pessoal, vamos ter por fim o glossário que vai mostrar as palavras. O que é um armazenamento, beneficiamento, cabo de suspensão, carro porta-bloco, carro transportador, cavalete triangular, cavalete vertical, chapas de rochas ornamentais, chapa fracionadas, cinta e outras palavras que vai endossar o seu vocabulário da segurança do trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta, comenta, compartilha para mais um profissional da área de segurança do trabalho. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. É grátis, inteiramente grátis. Regulamento técnico de procedimento para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. Bem-vindo ao canal TST Versátil.